Minha Nossa Senhora, torcedor do Santos. O que aconteceu depois do clássico contra o Corinthians virou assunto nacional. Criou um clima pesado na Vila Belmiro e acendeu vários alertas que vão muito além do empate em 1-1. Teve jogador rival detonando a Vila, teve crítica pesada à arbitragem, teve confissão de erro, estratégia revelada no gol salvador, cobrança pública do treinador, revolta com juiz, bate-boca em coletiva e até promessa de reforços vindo do presidente. Se você é um torcedor fiel mesmo, já fica comigo até o final porque a última notícia é super importante e eu quero saber sua opinião sobre ela. Agora presta atenção, porque a primeira notícia do Santos começa com uma fala que pegou muito mal e deixou o torcedor indignado. Na última quinta-feira, após o empate em 1-1 entre Santos e Corinthians, conquistado pelo Peixe nos acréscimos com um golaço de falta de Gabigol, o goleiro corintiano Hugo Souza resolveu ir muito além da análise do jogo. Em entrevista coletiva, ele não apenas reclamou da arbitragem, como também atacou diretamente a estrutura da Vila Belmiro e a administração do estádio, fazendo críticas duras ao gramado, à iluminação e até aos vestiários. Segundo Hugo, o gramado da Vila é bom, mas irregular, e precisa de mais cuidado. Ele destacou que, apesar de estar verde, apresenta falhas que não condizem com um clube do tamanho do Santos. O goleiro ainda afirmou que a iluminação é escura e que um clube gigante como o Santos deveria oferecer melhores condições em todos os aspectos estruturais. A declaração foi vista por muitos como desrespeitosa, principalmente por ter vindo logo após um clássico intenso, decidido nos últimos segundos. Mas não parou por aí. Hugo Souza também colocou a arbitragem no centro da polêmica, acusando diretamente o árbitro de ter beneficiado o Santos no lance que originou o gol de empate. Para ele, o erro foi claro e interferiu diretamente no resultado da partida. O goleiro afirmou que está cansado de ver a arbitragem interferindo nos jogos e que, mais uma vez, isso teria acontecido contra o Corinthians. E aí entra a segunda notícia do Santos que envolve uma rara autocrítica do rival, algo que chamou a atenção até dos próprios torcedores corintianos. Mesmo criticando a arbitragem e a Vila Belmiro, Hugo Souza admitiu que falhou no gol de Gabigol. O goleiro explicou que a cobrança foi rápida, que a barreira ficou mal posicionada e que a bola passou pelo único espaço possível. Ele assumiu que foi infeliz no lance e reconheceu a qualidade da batida do camisa 9 santista, algo que na prática desmonta parte do discurso de que o empate aconteceu apenas por erro da arbitragem. Enquanto isso, do lado santista, o herói da noite resolveu abrir o jogo. E é aí que entra a terceira notícia do Santos, diretamente da boca de quem salvou o Peixe. Gabigol foi o grande protagonista da partida. Mesmo com o Santos fazendo um jogo abaixo do esperado, o camisa 9 chamou a responsabilidade nos acréscimos e marcou um golaço de falta que explodiu a Vila Belmiro. Após o jogo, em entrevista, Gabriel Barbosa explicou toda a estratégia por trás da cobrança que enganou Hugo Souza. Segundo Gabigol, o jogo foi extremamente complicado, muito por conta do calendário. Ele reclamou de ter um clássico logo após 2 semanas de treino, destacando que muitos jogadores estavam longe dos 100%, sentindo dores e atuando no sacrifício. Para ele foi um clássico equilibrado, com momentos bons para os dois lados, decidido muito mais na entrega do que na técnica. Sobre a falta, Gabigol foi direto. Disse que a bola utilizada no campeonato é difícil de trabalhar, que não permite aquele efeito tradicional de subir e descer, e que naquele momento, ele percebeu o posicionamento do goleiro. Por isso, optou por bater forte, rasteiro no canto, confiando no momento e na leitura do lance. E deu certo. Esse gol foi o segundo de Gabigol no Campeonato Paulista, já que ele também marcou na reestreia pelo clube, contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Mas apesar da euforia do empate no fim, o clima interno do Santos ficou longe de ser de comemoração. E isso nos leva à quarta notícia do Santos. Juan Pablo Vozvoda, treinador do Peixe, foi extremamente sincero na coletiva pós-jogo. Mesmo reconhecendo a reação da equipe no segundo tempo, o técnico deixou claro que o empate teve gosto amargo. Para ele, jogar na Vila Belmiro significa a obrigação de vencer, independentemente do adversário. Vozvoda afirmou que o Santos produziu abaixo no primeiro tempo, viu o Corinthians dominar as ações e só conseguiu equilibrar a partida na etapa final. Segundo o treinador, a reação foi importante, mas insuficiente para um time que precisa pontuar forte em casa para não se complicar na tabela. O empate manteve Santos e Corinthians com 5 pontos, em posições perigosas, já que apenas os 8 primeiros avançam para o mata-mata do Paulistão. A pressão aumentou, e o clássico deixou sequelas. Ei torcedor, me conta aqui nos comentários de qual cidade você tá nos assistindo. Ah, e se você ama o Santos mesmo, já se inscreve no canal, viu?
E falando em pressão, a quinta notícia do Santos envolve mais uma forte reclamação contra a arbitragem, dessa vez feita por Matheus Bidu. O lateral do Corinthians saiu de campo visivelmente revoltado com a arbitragem de Lucas Caneto Belotti. Para Bidu, a falta marcada em Gustavo Henrique, que originou o gol de Gabigol, foi um erro claro e determinante para o resultado final. Ele afirmou que o Corinthians lutou o jogo inteiro, esteve à frente do placar e acabou sendo prejudicado por uma decisão equivocada nos acréscimos. Segundo Bidu, o time não pode controlar decisões da arbitragem, mas a frustração foi grande porque a vitória estava muito próxima. Ele ainda destacou que o elenco corintiano vem fazendo bons jogos, mas que resultados como esse geram tristeza e raiva. Enquanto os rivais reclamavam, a situação interna do Santos esquentava ainda mais fora de campo. E aqui entra a sexta notícia do Santos, talvez uma das mais delicadas da noite. Após o jogo, durante a coletiva, o executivo de futebol Alexandre Matos se envolveu em um bate-boca com o jornalista. O clima ficou pesado quando foi questionado sobre Bilal Brahimi, contratação cara que praticamente não vem sendo utilizada por Vojvoda. Matos não gostou da pergunta, interrompeu a coletiva e acabou deixando a sala de imprensa de forma abrupta. Nas redes sociais, o jornalista explicou que apenas pediu transparência, questionando por que um jogador caro atuou cerca de 20 minutos em 4 meses e sequer vem sendo relacionado. Segundo ele, a reação de Matos foi desproporcional, chamando o questionamento de antiético e comparando valores financeiros de forma sem sentido. O episódio expôs um desgaste interno e aumentou a cobrança sobre a diretoria. E quando tudo parecia estar fora de controle, surge a sétima notícia do Santos, trazendo um pouco de perspectiva para o torcedor. O presidente Marcelo Teixeira saiu em defesa de Vojvoda e fez uma análise mais ampla do momento do clube. Segundo ele, o trabalho do treinador é positivo dentro das limitações atuais do elenco. Marcelo reconheceu que o Santos precisa evoluir, principalmente após um primeiro tempo muito abaixo contra o Corinthians, mas garantiu que a diretoria está atenta ao mercado. O presidente afirmou que o clube tem limites financeiros, mas que vai procurar oferecer mais material humano para que Vojvoda consiga desenvolver o trabalho. Ele também tranquilizou a torcida em relação ao Campeonato Brasileiro, afirmando que mudanças serão feitas para evitar que o desempenho irregular do Paulistão se repita na competição nacional. Além disso, Marcelo Teixeira revelou que o Santos negocia um novo patrocínio master e explicou que o mercado sofreu impacto recente por conta de mudanças fiscais, especialmente envolvendo casas de apostas. Mesmo assim, garantiu que o clube busca o melhor negócio possível, porque precisa rentabilizar em 2026. Para fechar, o presidente foi honesto. O Santos não foi bem no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas ainda está longe do ideal. E esse alerta não é pequeno. Agora eu quero saber de você, torcedor do Santos. As críticas do Hugo Souza foram desrespeitosas ou ele tem razão em alguns pontos? A arbitragem realmente decidiu o clássico? Gabigol é o cara para chamar a responsabilidade nos momentos decisivos? E Vojvoda merece mais tempo e reforços para virar esse cenário? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental. Quero ler tudo. Bom, é isso. Um beijo no coração de cada um que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo, que amanhã tem mais notícias do Santos para você.